Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 37 do Política que Interessa, um episódio onde vamos falar do primeiro debate quinzenal do ano com a presença do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. De seguida temos notícias relacionadas com as eleições autárquicas e presidenciais e fechamos o episódio em França. Venham comigo. O primeiro debate quinzenal do ano, com a presença do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, foi marcado por temas como segurança, habitação e imigração. A discussão sobre segurança ganhou destaque após uma operação policial ocorrida a 19 de dezembro, na Rua do Bem Formoso, no Martim Moniz, e uma rixa no mesmo local, dias depois, que resultou em 7 feridos. Montenegro defendeu a atuação da PSP durante esta mesma operação, afirmando que agiu bem, mas reconhecendo que as imagens de pessoas encostadas à parede não são agradáveis. No debate, o Primeiro-Ministro destacou o aumento do investimento como prioridade para 2025, criticando anos de adiamento e as cativações rígidas dos governos anteriores. O Primeiro-Ministro afirmou também que o governo tem como palavra de ordem executar e enfatizou a necessidade de atrair investimento público, privado e estrangeiro para fomentar crescimento económico, melhorar salários, reduzir a carga fiscal e preservar o equilíbrio das contas públicas. Montenegro também abordou a importância de uma administração pública mais ágil e menos burocrática, comprometendo-se a evitar casos como o da EFASEC. Pedro Nuno Santos, o líder socialista, acusou o governo de falta de visão estratégica para a economia, destacando os desafios enfrentados pelos setores têxteis e automóvel. Nem resposta, Montenegro garantiu que o governo acompanhará as empresas e promoverá condições favoráveis para investimentos, mas reafirmou que não vai repetir erros de intervenções passadas. Além disso, defendeu que, em funções de topo, o Estado deve ter mais flexibilidade para oferecer vencimentos mais elevados, justificando que essa prática não representaria custos adicionais em casos específicos, como o de Hélder Rosalino, que aqui falámos. Outro tema abordado foi o anúncio de uma reunião sobre justiça pelo Presidente do Parlamento, Aguiar Branco. Apesar das críticas sobre a ausência do convite prévio à Ministra da Justiça, Aguiar Branco esclareceu que a iniciativa, acordada com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, visa assim encontrar pontos de convergência para melhorias no setor. O debate terminou com o reforço do compromisso do Governo em priorizar a estabilidade política e atrair a economia a atrair investimentos e fomentar o crescimento do país. Um dia após este mesmo debate com o Primeiro-Ministro, o Parlamento discutiu o Plano Nacional de Implementação do Pacto Europeu para as Migrações e Asilo, com António Leitão Amar com destaque. O Ministro da Presidência criticou os extremos, posicionando o PSD como símbolo do equilíbrio, enquanto defendeu uma abordagem moderada que combina acolhimento humanista com regulação firme. Durante o debate, Leitão Amar evitou nomear partidos diretamente, mas aludiu às bancadas do Chega, Bloco, PCP e Livre. Montenegro, no dia anterior, também havia criticado os extremos, reforçando a narrativa de moderação como pilar central deste mesmo governo. Na voz da bancada socialista, Pedro Delgado Alves acusou o governo de hipocrisia e rejeitou falsas equivalências entre discurso de ódio e políticas públicas divergentes. Delgado Alves destacou a contradição do Partido Social Democrata ao propor limitar o acesso de estrangeiros ao SNS enquanto prega moderação. Responsabilizando o PS, Leitão Almar pelo aumento do discurso de ódio associando a políticas que deixaram imigrantes desamparados, a Iniciativa Liberal abordou questões técnicas sobre o pacto, enquanto o Chega manteve um discurso inflamatório propondo cotas para imigrantes e referendos. À esquerda, o Bloco, PCP e Livre criticaram medidas como o pagamento de taxas para processos de legalização, defendendo que não há ligação entre imigração e insegurança. O debate encerrou-se com claras divisões entre a esquerda e a direita sobre o Pacto Europeu. A esquerda contestou a falta de inclusão nas políticas, enquanto a direita manifestou apoio, ainda que com diferentes intensidades. A sessão revelou assim a luta entre partidos por protagonismo e moderação no tema da imigração. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, criticou a escolha de Alexandre Leitão como cabeça de lista do PS à autarquia, afirmando que representa a radicalização do partido sob a liderança de Pedro Nuno Santos. Moedas defendeu que as cidades precisam de moderação e evitou comentar diretamente sobre a candidata, mas reforçou que a moderação é essencial para uma boa gestão urbana. Apesar de ainda não ter anunciado uma recandidatura, Moedas sublinhou que o seu histórico político reflete moderação e foco em áreas como educação e tecnologia.
Por outro lado, Pedro Nuno Santos rebateu estas mesmas críticas, afirmando que radicais são os problemas agravados na gestão de Carlos Moedas, como o lixo, a mobilidade e o acesso à habitação. Para o líder socialista, Alexandre Leitão tem a determinação necessária para enfrentar estes desafios e resolver questões que, segundo ele, Moedas negligenciou. Pedro Nuno concluiu que se a única crítica do Presidente da Câmara é a acusação de radicalização, isso apenas facilita a campanha dos socialistas. Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, descartou categoricamente uma candidatura à presidência da República em 26, afirmando que tal decisão está amadurecida e foi comunicada ao seu círculo pessoal. Em entrevista à RTP, Mário Centeno justificou a sua decisão com o desejo de cumprir o mandato como governador do Banco de Portugal e procurar assim a recondução no cargo. Destacou que as suas funções atuais, que incluem vários cargos a nível europeu, são prioritárias. A minha função é ser governador. É aí que estamos e é aí que quero que fiquemos, reiterou. Centeno reconheceu que as sondagens o colocam como o nome mais bem avaliado no campo do PS, dos socialistas, mas minimizou a relevância desse mesmo facto, atribuindo a projeção do seu trabalho como ministro e governador. Com a decisão de não se candidatar, Centeno reafirma o foco no desempenho das suas atuais funções, distanciando-se muito da corrida presidencial. Ainda sobre o caminho até essas mesmas eleições, o líder da IEL, Rui Rocha, anunciou que o partido apresentará um candidato próprio nas próximas semanas. Numa entrevista dada à SIC Notícias, afirmou que o processo de escolha foi cuidadoso e que o candidato está a ser preparado para o desafio, esperando a aprovação dos membros do partido. Rui Rocha também comentou a possibilidade da IEL apresentar candidatos às eleições autárquicas em Lisboa, deixando assim em aberto um eventual apoio à recandidatura de Carlos Moedas. Reconheceu também a necessidade de mudanças na capital e afirmou que a decisão vai depender de uma análise das possibilidades para fazer o bem. O recém-nomeado primeiro-ministro francês, François Bayrou, conseguiu evitar a queda do governo na sequência de uma moção de censura apresentada pelo partido de extrema-esquerda, La France Insoumise. O Partido Socialista e o Rassemblement Nacional, de extrema-direita, decidiram não apoiar a moção, enfraquecendo assim o bloco de oposição à nova administração. A moção foi motivada pelo discurso de política geral de Bayrou, onde apresentou propostas como a renegociação da controversa reforma das pensões de 23 e cortes orçamentais para reduzir o déficit, enquanto prometeu manter 4.000 postos de trabalho no setor da educação pública. A decisão dos socialistas gerou tensão dentro da coligação da esquerda Nova Frente Popular, com críticas severas de Jean-Luc Mélenchon, líder de La France Insoumise, que acusou os socialistas de fraturar a Nova Frente Popular. Enquanto isso, o partido de extrema-direita, Rassemblement Nacional, declarou que avaliará o governo com base nas ações futuras, apesar de algumas críticas ao discurso de Bayrou. Embora tenha superado este obstáculo, o governo de François Bayrou enfrenta desafios significativos, incluindo a ausência de um plano orçamental para 2025. A situação reflete a instabilidade política que já resultou na destituição de Michel Barnier, seu antecessor, em dezembro. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, o episódio 37º, um episódio que está disponível em todas as plataformas, em vídeo no YouTube e em podcast no Spotify e na Apple Podcast. Obrigado por estarem desse lado, sigam-me no meu Instagram, na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.